Olá, sejam bem-vindos à aula de Introdução à Química Orgânica. Nessa aula, nós vamos ver sobre os elementos químicos, os principais elementos químicos no estudo da química orgânica, a ligação química envolvida, a identificação do número de ligações que cada elemento deve fazer, representação das ligações covalentes, as propriedades do carbono, representações em cadeia, representações em três dimensões e também os principais grupos funcionais. Para começarmos, vamos analisar os principais elementos químicos que são usados aí no estudo da química orgânica. São eles os ametais, que são os de verde aqui nessa pequena parte da tabela que eu coloquei aqui para vocês. E bom, claro, tem outros elementos que participam, em algumas reações, mas os principais que nós vamos tratar serão esses. Para entendermos como que as ligações químicas acontecem, precisamos primeiro falar sobre o tipo de ligação que é esperada para compostos orgânicos, ou seja, as ligações do tipo covalente, que são as ligações que acontecem a partir do compartilhamento de elétrons entre os átomos participantes daquele composto. Como exemplo, eu coloquei aqui o CO2, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E representei aqui do lado esses átomos com os seus elétrons da camada de valência. Então, o oxigênio aqui com seus 6 elétrons, o carbono com seus 4 elétrons e o outro oxigênio também com 6 elétrons. E aí, como que essa ligação vai acontecer, O oxigênio, ele irá compartilhar um dos seus elétrons aqui com o carbono, fazendo uma ligação, e a segunda ligação será feita a partir de outro elétron do carbono com outro elétron do oxigênio. Dessa forma, nós podemos representar, então, essas ligações covalentes que acontecem entre esses compostos, entre esses átomos, perdão. Mas como que eu vou saber, quantas ligações cada elemento vai fazer? Como que isso vai acontecer nos diferentes compostos orgânicos? Para isso, a gente precisa se atentar para o que a gente chama de regra do octeto, que nada mais é que uma regra que diz que a forma mais estável de um átomo é quando ele tem 8 elétrons em sua camada de valência. E o que seria essa camada de valência, Vamos pegar o carbono aqui como exemplo. Então, eu tenho carbono. O carbono, ele tem no total 6 elétrons, Eu posso ver isso aqui, 6 elétrons desse carbono. E aí, eu posso fazer a distribuição eletrônica desse carbono, seguindo ali o diagrama de Linus-Pauling. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p2. E a camada de valência é a última camada de um átomo. Então, no caso do carbono, essa camada 2 aqui, ó. Então, as ligações químicas irão acontecer nos orbitais sp da camada 2 do carbono. Mas, como que a gente vai identificar, então, quantas ligações que cada elemento vai fazer? Se vocês observarem bem aqui nessa tabela que eu coloquei do lado, tem alguns números aqui em cima, tá vendo? Esses números, eles identificam o grupo ou família que esse elemento ele está participando. Então, vamos lá. A tabela periódica ela é formada por períodos, que são as linhas, e por grupos ou famílias, que são as colunas dessa tabela. E aqui em cima, esses números que eu circulei, eles identificam essas famílias. Ou seja, quando eu estou falando desses átomos, o número da família ou do grupo que eles representam, que eles participam, aliás, elas representam exatamente o número de elétrons que cada um deles vai ter em sua camada de valência. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o boro, que é da família 3A, ou grupo 13, e aí aqui eu representei o número de elétrons que esse boro vai ter. Então, da família 3A, 3 elétrons. O carbono é da família 4A, então eu tenho o carbono com seus 4 elétrons representados aqui. Semelhantemente, eu tenho o nitrogênio, que é da família 5A, com seus 5 elétrons, o oxigênio da família 6A,
com seus 6 elétrons representados, e o flúor aqui com seus 7 elétrons. De acordo com a regra do octeto, a forma mais estável desses elementos é quando eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. E pensando que em ligações covalentes eu tenho o compartilhamento de elétrons, o número de ligações que cada elemento vai fazer é exatamente quantos elétrons faltam para que ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência. Então, quando eu penso no carbono aqui, ele tem 4 elétrons. Para que ele chegue a 8, ele precisa, então, fazer 4 ligações. O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência. Para 8, faltam 3, então ele irá fazer 3 ligações. O oxigênio vai ter 6 elétrons, para chegar a 8, então ele precisa de 2 ligações. Quando eu penso no flúor, o flúor tem 7 elétrons, então ele irá fazer apenas uma ligação para poder completar o seu octeto. E o mais interessante é que a forma com que essa tabela periódica foi organizada, ela me dá a previsão dos demais átomos das famílias desses átomos que eu representei aqui. Por exemplo, se eu penso aqui no silício, espera-se então que, como ele também é da família 4A, ele também, assim como o carbono, faça 4 ligações. Quando eu penso no cloro, que é da família 7A, eu também espero que, assim como o flúor, ele precise de apenas uma ligação para completar o octeto, ok? Claro, dentro disso a gente tem algumas exceções, que é o que eu vou falar agora. Por exemplo, pense no boro. O boro é da família 3A, então ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Para chegar a 8, teoricamente, ele precisaria fazer 5 ligações. Mas lembre-se que as ligações covalentes são ligações que acontecem pelo compartilhamento de elétrons. Ou seja, um átomo não pode compartilhar mais elétrons do que ele tem. Então, se eu tenho o boro com seus 3 elétrons aqui na sua camada de valência, então isso significa que o número máximo de ligações que esse boro pode fazer são 3 ligações. Então, o boro é a nossa primeira exceção da regra do octeto. Por quê? Porque uma vez que ele só tem 3 elétrons, ele só pode compartilhar esses 3 elétrons. Então, ele chega na sua forma mais estável com 6 elétrons na camada de valência e não com 8, como os demais exemplos que a gente viu. Além do boro, eu tenho também o hidrogênio. O hidrogênio não está representado aqui, porque ele está em outra parte da tabela, ele está na família 1A, mas se você observar na sua tabela, você vai ver que o hidrogênio tem apenas um elétron. Se ele só tem um elétron para compartilhar, então significa que ele só pode fazer uma única ligação. O boro, nós já vimos, ele tem 3 elétrons, então ele vai fazer 3 ligações. Agora, quando eu penso no fósforo, que está aqui embaixo do nitrogênio, quantos elétrons que ele vai ter na sua camada de valência? Isso mesmo, 5 elétrons. Só que tanto o fósforo quanto o enxofre, eles têm a propriedade de expandir a regra do octeto. Então, ele pode expandir a regra do octeto. Aliás, muito melhor, ele pode expandir o octeto, ok? Então, no caso do fósforo, ao invés de fazer 3 ligações, ele pode fazer até 5 ligações, ficando com 10 elétrons na sua camada de valência. O enxofre, que é da mesma família que o oxigênio, ou seja, da família 6A, ele tem 6 elétrons aqui na sua camada de valência, e assim como o fósforo, ele também pode expandir. Chegando à estabilidade com 12 elétrons na sua camada de valência. Então,
De forma geral, os átomos eles precisam, né, de 8 elétrons na sua camada de valência, e o número de ligações que eles vão fazer, ele pode ser previsto a partir de quantos da sua posição aqui, qual grupo eles pertencem. Então, no caso do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, que seguem a regra do octeto, assim como o flúor também, é só eu ver quantos elétrons eles têm, e aí o número de ligações vai ser o número de ligações que faltam para eles chegarem a 8 elétrons na camada de valência. Mas nós temos as nossas exceções, que é o hidrogênio, que faz apenas uma ligação, o boro, que faz 3 ligações, e o fósforo, que pode expandir a regra do octeto, fazendo 5 ligações, e o enxofre, que pode também expandir, né, fazendo 6 ligações, deixa eu colocar aqui, chegando a 12 elétrons na camada de valência. Continuando, nós podemos aqui fazer a representação de algumas moléculas com as suas ligações covalentes. Eu tenho a água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu vou desenhar aqui, vou colocar os pares de elétrons, né, desse oxigênio, e os hidrogênios aqui, cada um com um elétron do lado. Então, pensando na ligação química, que acontece por compartilhamento de elétrons, um elétron do oxigênio irá ser compartilhado com um elétron do hidrogênio, fazendo com que este oxigênio tenha agora 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e cada hidrogênio chegue na sua forma estável com 2 elétrons na sua camada de valência. E eu posso representar essas ligações, ao invés de colocar os pares de elétrons, apenas com traços. Notem que eu não desenhei essa molécula de água de forma linear, mas os hidrogênios estão um pouco abaixo aqui do plano do oxigênio. Por que isso? Porque esses pares de elétrons livres desse oxigênio, eles irão empurrar essas ligações para baixo. Por quê? Porque há uma repulsão, né, eletrostática aqui desse oxigênio, que tem dos elétrons do oxigênio, que tem carga negativa, vão empurrar essas ligações para baixo, fazendo aqui com que a geometria da água seja uma geometria angular. Se eu fizer para amônia, né, o NH3, eu vou distribuir aqui os elétrons do nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, porque ele é da família 5A, e vou colocar aqui cada hidrogênio compartilhando um elétron com esse átomo. De forma semelhante ao que eu fiz com a água, vou circular aqui, né, representando essas ligações, e também posso desenhar essa molécula de amônia dessa forma, usando traços ao invés de representar os pares de elétrons. Note que, de maneira semelhante ao que acontece com a água, o par de elétrons livres aqui desse nitrogênio vai empurrar essas ligações para baixo também, formando essa estrutura. Agora vamos para o boro, que nós já vimos, é a nossa exceção, né, da regra do octeto. Então, ele tem 3 elétrons. Vou colocar os hidrogênios aqui, não é hidrogênio, é flúor. O flúor aqui compartilhando seus elétrons. E aí, na ligação covalente, cada elemento vai doar um elétron para participar dessa ligação, né? Então, eu posso desenhar essa molécula de BF3 da seguinte forma. Aqui eu não tenho pares de elétrons do boro livre empurrando a ligação, mas a forma mais estável de uma molécula é a forma em que as ligações tenham o maior ângulo possível entre si, uma vez que as ligações são formadas por elétrons que têm carga negativa.
né, a carga negativa com carga negativa vai causar uma repulsão. Então, a forma mais estável é essas ligações estando o mais longe possível umas das outras. Continuando, né, nós temos aqui agora um estudo muito interessante, que é o estudo das propriedades do carbono. Por quê? Porque o carbono ele é o nosso protagonista no estudo da química orgânica. É, digamos que o átomo mais importante quando eu estou falando de compostos orgânicos. E a primeira propriedade do carbono é a propriedade de ser tetravalente. O que é ser tetravalente? Simplesmente a capacidade desse carbono de fazer 4 ligações. E essas 4 ligações que o carbono pode fazer, elas podem acontecer de 4 maneiras diferentes, como está representado aqui. Eu posso ter esse carbono fazendo 4 ligações simples, posso ter o carbono fazendo uma ligação simples e 2 ligações duplas, ou o carbono fazendo 2 ligações duplas, ou fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla. Lembrando que, quando eu estou falando de ligações duplas ou triplas, eu estou falando de ligações com o mesmo átomo. Por exemplo, poderia ter um oxigênio aqui que precisa fazer 2 ligações, né? Então, o fato desse carbono estar ligado a esse oxigênio 2 vezes é caracterizado uma ligação dupla. Do lado de cá, eu poderia ter um nitrogênio que precisa fazer 3 ligações, certo? Então, o carbono fazendo 3 ligações com um único átomo é caracterizado uma ligação tripla. E existe um nome específico para essas ligações. Quando eu estou falando de ligações simples, eu estou falando de ligações do tipo sigma. Então, vou colocar aqui, ó, sigma, ou seja, uma ligação simples. Quando eu tenho ligações duplas, eu tenho uma ligação que vai ser sigma e uma ligação que é chamada de ligação pi. Vou colocar aqui embaixo também, ok? Aqui embaixo, as outras ligações desse carbono também são ligações sigma, né? Porque é ligação simples. Vou colocar aqui em todas também. E quando ele está fazendo aqui 2 ligações duplas, uma das ligações vai ser sigma e a outra pi. Uma sigma e a outra pi. Agora, quando eu estou falando de ligações triplas, a ligação simples nós já sabemos que é uma ligação sigma. Então, vou representar ela aqui. E as demais ligações vão ser ligações do tipo pi, ok? Então, ligações simples são ligações do tipo sigma, simples, né? E a ligação dupla é a ligação do tipo pi. Continuando, outra propriedade é que as 4 ligações do carbono, né, quando ele está fazendo apenas ligações simples, essas ligações são equivalentes. Ou seja, não há diferença entre elas. Elas são iguais. Então, olha só, eu representei aqui essa molécula de CH3Cl. E note que, no primeiro exemplo, eu tenho o Cl aqui em cima e os 3 hidrogênios embaixo. Quando eu vim para a segunda estrutura, eu tenho o hidrogênio para cima e o cloro aqui na lateral, com os 2 hidrogênios aqui embaixo, ok? De forma semelhante, eu posso colocar esse cloro aqui no meio ou posso colocar esse cloro aqui na lateral. Ficou meio longe aqui, eu vou colocar esse cloro de novo, tá? Então, eu posso colocar esse cloro em qualquer uma das posições, porque essas 4 ligações do carbono, ligações do tipo sigma, né, são ligações que são equivalentes, são ligações iguais. Não importa a posição em que eu coloque os átomos ligados ao átomo central, no caso, o átomo de carbono. Outra propriedade, né, do carbono é que ele pode formar cadeias. Como assim? Eu posso ter vários carbonos ligados em sequência um ao outro. Então, veja bem, eu tenho essa cadeia aberta, e aberta por quê? Porque ela é linear, ok?
Então, eu tenho esse átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono, que está ligado a outro átomo de carbono e a outro átomo de carbono. Como eu sei que o carbono tem que fazer 4 ligações, eu completei as suas ligações aqui com esses hidrogênios e note que cada carbono está fazendo 4 ligações, como é esperado para esse átomo. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. E assim também para os demais carbonos. Mas eu posso ter também uma cadeia que é chamada de ramificada. Então, olha só, eu tenho aqui carbono ligado a carbono, e esse carbono aqui do meio, ele está ligado aqui embaixo a um outro carbono, e aqui do lado eu tenho carbono e carbono. Essa parte da molécula aqui, ó, que está ligado não em linha, né, mas está ligado aqui na parte de baixo, é a chamada ramificação. Nesse caso, eu tenho apenas um CH3, né, aqui ligado, mas poderia ser qualquer outro grupo ligado a esse carbono, formando essa ramificação. Outro tipo de cadeia que nós temos é as que são chamadas de cadeias fechadas ou cíclicas, onde eu tenho, por exemplo, esse carbono que eu vou chamar de 1, ligado ao carbono 2, que por sua vez está ligado ao carbono 3, que está ligado ao carbono 1, formando assim uma cadeia cíclica ou fechada. Agora, um caso especial dessas cadeias fechadas é o que nós chamamos de cadeias aromáticas ou de anéis aromáticos, né? Então, vou colocar aqui, ó, caso especial de cadeias fechadas, onde a principal característica é que nesses casos eu vou ter ligações duplas ou triplas alternadas. E o fato dessas ligações, né, estarem alternadas, duplas ou triplas, conferem uma estabilidade muito grande a esses compostos, né, a esses anéis aromáticos. Então, recapitulando, nós vamos ter as cadeias abertas, as cadeias ramificadas, deixa eu apagar aqui, ramificadas, as cadeias fechadas ou cíclicas e as cadeias aromáticas que se caracterizam pelas ligações duplas ou triplas alternadas. Continuando, né, sobre as propriedades do carbono, nós temos uma propriedade muito importante aqui que a gente chama de hibridização, ou seja, esse carbono ele pode hibridizar na hora de... ele irá hibridizar para formar ligações. Lembram quando eu coloquei aqui, ó, carbono ele tem 6 elétrons, e aí eu tenho um S2, 2S2 e 2P2, onde a camada de valência desse carbono é essa camada 2 que eu tenho 2S2 e 2P2. Então, quer dizer que eu tenho um orbital, né, do tipo S, e tenho os orbitais que são tidos do tipo P, tá? Os orbitais do tipo P, as ligações podem acontecer em 3 dimensões do espaço. Então, quando eu estou falando do orbital P, eu tenho 3 possibilidades, que eu chamo de Px, Py e Pz. E o que é essa hibridização? Hibridizar significa misturar. Então, quando eu estou falando da hibridização do tipo sp3, quer dizer que um orbital do tipo S se misturou com 3 orbitais do tipo P, formando a hibridização do tipo sp3 para esse carbono. Isso acontece quando esse carbono está fazendo 3 ligações simples. Então, quando eu tenho carbono fazendo 3 ligações simples, eu tenho esse carbono com uma hibridização chamada de sp3.
que tem uma geometria tetraédrica, ok? Então, por isso que eu não represento esse carbono dessa forma, ok? No plano, mas eu represento com uma leve torção dessas ligações de baixo, porque essa geometria desse carbono é tetraédrica. Quando eu tenho uma hibridização do tipo sp2, quer dizer que eu tenho um orbital do tipo S se misturando com dois orbitais do tipo P. Então, por isso que é sp2. Isso acontece quando eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. Então, quando eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla, eu tenho uma hibridização chamada sp2. E a geometria desse carbono é do tipo trigonal plana. Agora, tem o último caso, que é o tipo de hibridização chamada de sp. Quando eu tenho um carbono do tipo sp, quer dizer que eu tenho um orbital s se misturando com apenas um orbital do tipo p. Isso acontece quando o carbono faz duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla, ok? Então, todas as vezes que isso acontece, eu tenho a hibridização do tipo sp e a geometria desse carbono é do tipo linear. Então, quando eu tenho um carbono fazendo apenas ligações simples, eu tenho um carbono sp3. Então, ligações simples. Uma ligação dupla, né? sp2, uma ligação dupla. Agora, quando eu tenho duas duplas ou uma tripla, quer dizer que a hibridização desse carbono é do tipo sp e a sua geometria é linear. Agora, vamos ver as representações de cadeias carbônicas. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui esse composto e aí eu representei do tipo de abrindo nessa cadeia, representando todas as ligações com traços que esse carbono está fazendo. Então, vamos lá. Eu tenho esse carbono aqui, ó, ligando-se a 3 hidrogênios, H3C ou CH3, mesma coisa, ok? Então, quando eu tenho esse CH3, ele está aqui, ó, representado nessa parte da molécula. Quando eu estou falando do CH, né, ele está aqui desse CH2, perdão, o CH2 está representado aqui embaixo. O CH, vou fazer de outra cor, está sendo representado aqui. O outro CH está representado aqui no outro lado da ligação dupla. E por fim, eu tenho esse CH3 aqui, que é justamente essa parte da molécula sendo representada, ok? Então, quando eu tenho um composto sendo representado dessa maneira, eu posso representar todas as suas ligações químicas com traços, né, representando o compartilhamento de elétrons, mas também tem uma outra representação, que é chamada representação de bastão, onde eu vou omitir tanto os átomos de carbono quanto os hidrogênios. Mas quando eu vejo essa estrutura, eu devo entender que em cada um dos vértices, cada uma dessas quinas aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono. E entendendo que esse carbono faz 4 ligações, aqui eu tenho esse carbono e representada uma ligação, então eu entendo que aqui eu tenho 3 hidrogênios que não estão sendo representados, mas que para que esse átomo de carbono esteja estável, entende-se que há sim essas ligações sendo
feitas com os átomos de hidrogênio. Então, essa parte da molécula é essa, o CH2 representado aqui, o CH aqui no meio, o outro CH aqui nesse lado e aqui o outro CH3 no final da molécula. Mas eu posso ter também as representações de cadeia, ramificadas, perdão, onde esse parênteses aqui, ó, indica que este átomo de carbono está ligado ao átomo de carbono que está imediatamente anterior a ele. Então, como que eu representei isso? Então, vamos lá. Eu tenho o CH3 representado aqui, o CH2 que está sendo representado nessa parte. Aí eu tenho esse CH, eu vou fazer de verde, sendo representado aqui. Aqui eu tenho a ramificação, que eu representei aqui entre parênteses, e eu vou colocar aqui de azul. Tenho essa outra parte, que é um CH2 aqui de azul escuro, e o CH3 aqui de roxo, sendo representado no final da molécula, tá? E de forma análoga ao que eu fiz anteriormente, eu posso representar essa cadeia como uma estrutura de bastão, entendendo que em cada vértice eu tenho um átomo de carbono com seus devidos hidrogênios que foram omitidos. Então, esse carbono está aqui, esse aqui, o CH3 da ramificação de azul aqui embaixo, de verde, esse outro CH aqui no meio, aqui de azul escuro, né? Esse CH2 e aqui no final o CH3. Posso representar também as cadeias aromáticas ou cíclicas, né? Da mesma forma. Então, aqui eu tenho um ciclo com essas ligações duplas aqui alternadas e eu posso omitir tanto os átomos de carbono quanto de hidrogênio, sabendo que eles estão aqui representados nos vértices. Então, em cada vértice eu tenho um átomo de carbono, embora eu não tenha colocado, né? Eu tenho um hidrogênio aqui, para completar as 4 ligações desse carbono. Então, posso representar, né? De novo, sem os hidrogênios, onde esses traços aqui no meio representam as ligações duplas que esses carbonos estão fazendo entre si. Uma outra forma de representação é a representação em 3 dimensões. Então, eu posso representar as moléculas químicas em 3 dimensões, onde eu tenho essa cunha tracejada, chamada de cunha tracejada, a cunha cheia e o traço. O traço nós já vimos, né? É quando eu estou representando uma ligação no plano, então quer dizer que tanto esse átomo de cloro quanto esse átomo de hidrogênio estão no mesmo plano que esse carbono. Agora, quando eu represento o tracejado, quer dizer que esse hidrogênio está atrás do plano. E essa cunha cheia aqui, né? Quer dizer que ele está à frente do plano, como eu coloquei aqui na legenda. E lembrando que, uma vez que essas ligações simples são equivalentes, eu poderia representar essa molécula colocando, por exemplo, o cloro para trás, né? Aqui representando os hidrogênios. Ou poderia também colocar esse cloro tanto no plano quanto à frente do plano de ligação aqui desse carbono. Ok? Então, cunha tracejada atrás do plano, cunha cheia à frente do plano e o traço significa que ele está no mesmo plano do átomo central.
Continuando, nós temos alguns grupos funcionais, que basicamente é onde vão acontecer as ligações. Aliás, onde vão acontecer as reações químicas. E aqui eu representei para vocês alguns dos planos que são os mais comuns, né, de se observar. Então, a cetona, né? Quando eu tenho uma cetona, eu tenho aqui um grupo R ligado a um carbono que está ligado com uma dupla ligação a um oxigênio e do outro lado um grupo R. Mas o que é esse grupo R? O grupo R, né? O R é uma cadeia carbônica qualquer. Então, o R ele pode ser um CH3, pode ser um CH3CH2 e assim sucessivamente. Eu coloco R para não ter que desenhar toda a estrutura. O que importa para mim é que eu tenho uma cadeia carbônica ligada a um carbono que está ligado com uma ligação dupla a um oxigênio e ligado também a uma outra cadeia carbônica. Todas as vezes que eu tiver isso, eu tenho uma cetona. Já o aldeído, eu tenho um grupo R ligado a um carbono que faz uma dupla ligação a um oxigênio ligado a um outro hidrogênio, ok? Um ácido carboxílico, faltou acento aqui, eu tenho um grupo R ligado a um carbono com uma dupla ligação ligado a um oxigênio, semelhante aos outros, mas aqui no final da cadeia eu tenho um grupo OH, ok? Tenho também um éter, que agora eu já não tenho carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Eu tenho o grupo R de um lado, ligado a um oxigênio, que está ligado a um grupo R do outro lado. E tenho aqui o éster, né? Que é um grupo R ligado a um carbono, aqui uma dupla ligação, agora ligado a um oxigênio, que está ligado a um outro grupo R. Posso também ter o que nós chamamos de amina, que é um grupo R ligado a um nitrogênio, que aí ele pode estar ligado a 2 hidrogênios, ou eu posso ter um grupo R ligado a um nitrogênio, ligado a outro grupo R ligado a um hidrogênio, ou eu posso ter R ligado a nitrogênio, ligado a R, ligado a R, tá bom? São as substituições nesse nitrogênio. Temos também a função álcool, né, um grupo R ligado a um OH, e também o fenol, que é um anel aromático ligado a um OH. Tenho também a amida, que é bem parecida com a amina, mas nesse caso eu tenho aqui o carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e um grupo R desse lado. De forma semelhante ao que acontece com as aminas, isso pode ser representado, errei aqui, carbono, dupla O, nitrogênio, HR, ou R, carbono, oxigênio, nitrogênio, R, R, tá bom? E essas aminas, elas podem ser classificadas quanto ao número de hidrogênios ou o número de substituições que ela tem. Então, vamos observar essa primeira amida aqui. Eu tenho 2 hidrogênios ligados a ela. Então, ela é chamada de amida primária. Ok? Quando eu tenho um substituinte, né, que é esse grupo R, essa é chamada de uma amida do tipo secundária. Agora, quando eu tenho 2 grupos R ligado ao nitrogênio, ou seja, 2 substituintes, ela é chamada de amida terciária. E o mesmo acontece também, né, com as aminas. Quando eu tenho as aminas, né, vou fazer aqui de novo. Então tá, R, N, H, H.
Então, quando eu tenho uma amina que tem apenas uma substituição, quer dizer que é uma amina primária. Quando eu tenho uma amina com duas substituições, é uma amina secundária. E quando eu tenho uma amina que tem as 3 substituições, é uma amina terciária. Então, aqui em cima eu estou falando de amida, porque tem esse grupo aqui, né, do C ligado à dupla O. E aqui embaixo, eu estou falando das aminas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço a todos.